Eu sei que você que vai assistir a esse vídeo aqui, você deve ter uma boa noção do que é a Bíblia, do que é o cristianismo, do que são algumas religiões no mundo. A Bíblia tem a história do início do mundo e do fim do mundo. E a Bíblia também tem dois livros, sendo chamado uma composição de livros chamado Velho Testamento e uma composição de livros chamado Novo Testamento. No Velho Testamento tem 39 livros e no Novo tem 27. Somando 39 com 27 são 66. E a Igreja Católica e algumas outras religiões aceitam os 7 livros apócrifos, Judite, Tobias, somando então 73. Mas eu particularmente creio que somente os 66 são livros realmente que fazem parte do cânon, que são os inspirados. Aqui os apócrifos, a própria Igreja Católica, na Bíblia de Jerusalém, se você for ver no prefácio, eles mesmos entendem que apócrifos não são livros sagrados. Eles servem mais como história, para completar a história, porque 400 anos antes de Jesus vir, tinha uma profecia que dizia nos livros do Velho Testamento que seriam encerradas as profecias. Aí quando Jesus veio, começou a ser escrito o Novo Testamento, certo? Foi escrito pelos apóstolos, Mateus, Marcos, Lucas, João e o apóstolo Paulo, que tem gente que faz questão de achar que Paulo não foi apóstolo porque ele não seguiu a Cristo, mas a Bíblia mesmo diz que Paulo é apóstolo. Inclusive, a maioria dos livros do Novo Testamento foram escritos por ele. Mas o mais importante é vocês saberem o seguinte, que no Velho Testamento, a Bíblia fala do Éden, onde Adão, Eva e a serpente incorporada, né? Satanás se incorporou numa serpente, cometeram um delito, né? A serpente tentou a Eva, que comeu de um fruto proibido, porque existiam 2 árvores no Éden. Existiam várias árvores, mas 2 eram enfatizadas. Eu não sou bom desenhista, não. A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, Deus disse que podia-se comer de todo e qualquer fruto, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas a Eva foi tentada, comeu e deu a Adão. Então, porque Adão, que recebeu a ordem de não comer e ensinar a sua mulher, como ele pecou, o pecado veio para toda a humanidade. Todo mundo que surgiu em todo o tempo tem o pecado de Adão. O pecado de Adão e os nossos próprios pecados são eliminados através do arrependimento e do perdão, naturalmente. Então, antigamente, antes de Jesus vir, era necessário fazer sacrifícios de animais. Vou dar como exemplo o cordeiro, uma ovelha. Cordeiro. Então, era necessário que a pessoa que estava querendo pedir perdão a Deus tirasse do seu rebanho, que era muito comum, pastores, ou se não tivesse, ele comprava um cordeiro macho sem defeito, não podia ter defeito, porque o cordeiro é símbolo da inocência. Então, você, pecador, chegava com o cordeiro para o sacerdote oferecia o cordeiro, o sacerdote iria investigar se era macho e se era sem defeito. E se ele aceitasse aquele animal, você fazia uma certa oração e você mesmo matava o cordeiro e entregava a carne para ser queimada e depois as carnes eram consumidas. Do jeito que a gente come hoje animais, porco, vaca, do mesmo jeito. Só que tinha um sacrifício, tinha um ritual que Deus determinou. Tanto que Deus aqui, quando eles pecaram, Deus matou um animal, um cordeiro, e deu peles de animais para eles. Lembra-se que eles
eles inicialmente receberam, depois que pecaram, tiveram vergonha, porque o pecado apareceu a vergonha, aí Deus colocou, eles colocaram folha de parreira, folha da uva, né, o pé de uva, para cobrir a nudez, e Deus colocou pele de animal, ou seja, Deus fez o primeiro sacrifício aqui. Aí depois teve o dilúvio, né? Se acredita ou não, esse é o problema seu, não é meu. Porque a Bíblia diz que o mundo foi criado aqui em seis dias e tal. Tem coisas que você não é obrigado a acreditar, porém, se não acreditar, você não está acreditando nas coisas de Deus, aí fica com você. A decisão é sua. Aqui teve dilúvio, teve a divisão de línguas e tudo mais. Aí depois Deus criou um povo chamado judeus, né? Através do homem chamado Abraão, que teve 2 filhos, Isaac, e de Isaac surgiu Jesus, ok? Então, Jesus veio para fazer o sacrifício de uma vez por todas, para que os homens parassem de fazer sacrifício. Então ele derramou o seu sangue na cruz. Quem crer nele, pela fé, se arrepender de seus pecados, tem o perdão e, consequentemente, vai para o céu. Simbolizando que o céu é em cima e que o inferno é embaixo. Não importa se o inferno é de sofrimento, se tem fogo, se não tem. O que importa é você saber que a separação é eterna de Deus e não tem mais chance. Depois que você morrer, se você não tiver recebido Jesus como Salvador até o dia da morte, não tem chance. Não adianta pensar que existe reencarnação, porque não existe. Você pode até acreditar, mas não existe. Segundo a palavra de Deus, esse livro aqui, santificado, santa palavra de Deus, não existe reencarnação. A salvação não é por obras. Não é por obras. Não é pela caridade, que é a mesma coisa, né? Não adianta você achar que vai pagar o karma para ir purificando a sua alma. Essa história de dizer que Jesus é o espírito mais evoluído, isso é conversa de uma determinada religião que inventou essa história. Uma certa pessoa inventou um livro, inventou a tal de reencarnação, porque a Bíblia não fala. Eles chegam até a dizer que a Igreja Católica mudou, tirou a palavra reencarnação. Tudo argumento. Então, em resumo, você tem um início de vida também e você tem um fim. Se até o fim da sua vida você não receber Jesus, você não vai ter a vida eterna. Ok? E fora isso aqui, a Bíblia fala que vai ter o tribunal de Cristo, onde as pessoas salvas vão ser julgadas pelas obras que fizeram, não para a salvação, porque elas já são salvas. E vai ter o juízo final. É o grande, chamado também grande trono branco. E todas as pessoas que rejeitaram a Cristo vão ser julgadas e condenadas, e não haverá mais perdão. Não tem purgatório, não existe. Purgatório é uma invenção de uma determinada religião, tá certo? Então, a salvação não é por reencarnação, não é por obras, não é por karma, não é pagar karma, não é burilação, não é purgatório. A salvação é pela fé somente, pelo arrependimento e perdão dos pecados. Você ganha a vida eterna. E na hora que você se converte a Jesus Cristo, você tem o Espírito Santo entrando dentro de você. Se você puder anotar aqui algumas passagens, tá? Leia Efésios, capítulo 2, versículos 8, 9 e 10. Se você tiver mais interesse de mais versículos, eu vou colocar aqui na descrição outras passagens para você estudar. Muito obrigado por ter ouvido esse vídeo. Compartilhe com as pessoas que precisam conhecer Jesus para ganhar o perdão e a vida eterna antes de morrerem. Obrigado. Deus abençoe.